7h31. Bom dia. Eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM. Nós vamos ficar juntos até 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco nas praças que compõem a rede Band News FM de notícias em todo o Brasil e nas galáxias. Bom dia, Belo Horizonte, bom dia, Vitória, bom dia, Júpiter, a planeta do Sistema Solar. Temos audiência em Júpiter também, naquela massa gasosa. Bom dia, Brasília, bom dia, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Maringá, Caçulinha, Manaus, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Miami, Orlando e Tampa. Estas são as praças. É sempre bom fechar com Tampa, na verdade, né? A Rádio Band News FM é em Orlando. Isso. Mas os brazucas de Miami e de Tampa dão uma audiência tão significativa para a rádio por lá, na Flórida, que dizer, não, você tem que incluir também Miami e Tampa. Então vai Miami e Tampa. E também quero incluir minha querida Niterói. Aê! Tantos anos da minha vida. Ontem 2 ouvintes da Band News FM disseram, como assim você não inclui Niterói no seu Bom Dia Matinal? Logo Saco Niterói, também, né? Então Niterói, um abraço para Dona Mercedes. Olá, mama, como está, mama? Dona Mercedes. Um beijinho. Como está a rodilha, mama? Aí a pergunta? Não? Joelho. Garoto. Aê. La rodilha de Dona Mercedes. Buenos dias. E vamos tocar o barco. Bom dia, Eduardo Barão. Fala, careca. Gato. Bom dia. Olha, deixa eu falar rapidamente aqui, ontem, repercussões hoje ainda do lançamento da candidatura de Ciro Gomes, formalizou o lançamento de sua candidatura ontem. Geraldo Alckmin vai formalizar na terça-feira que vem a presidência da República. O Rodrigo Maia, vocês viram o discurso do Rodrigo Maia? Bonitinho, é um estadista, né? Hein? Que coisa impressionante. Hein? O César Maia Filho agora é candidato à presidência da República e o Rodrigo Arengo. O Antônio Carlos Magalhães Neto é presidente do DEM. E assim as famílias vão se eternizando no comando da política brasileira, mas tudo bem. O Ciro Gomes, no discurso dele ontem, entre outras muitas coisas e tal, apontou sua análise do processo sucessório numa linha que eu acho que está correta. Eu falei aqui algumas vezes, acho que é mais ou menos por aí que a coisa vai caminhar. Ele diz, olha, o embate vai se dar, o embate final vai se dar no campo, colocando frente a frente um representante do campo da esquerda, centro-esquerda, e contra um candidato da centro-direita e direita. No campo da direita e centro-direita, o Bolsonaro, que está à direita, está chalerando, abafando, dificultando o crescimento da candidatura de Geraldo Alckmin, que está ao centro-direita. E no campo da esquerda, a figura do Lula está chalerando, dificultando, em outras palavras, o crescimento da minha candidatura. Então vejam que, seja lá quem for que está atrapalhando a candidatura de Ciro ou de Geraldo Alckmin, o fato é que a análise de Ciro está correta quando diz que a direita e a esquerda, e o centro-direita e a centro-esquerda serão os rivais finais nesta disputa eleitoral que agora começa a se delinear mais claramente. Bom dia para o nosso Luiz Megali no comando da bancada do Café com Jornal, com a Júlia do Ailib. Bom dia a vocês, a toda a equipe. Bom dia também ao Rafael Colombo, ao Band News TV. Sintonizem agora a TV Bandeirantes ou Band News TV, vocês terão as imagens aqui ao vivo dos estúdios da Band News FM Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Viva, viva. Olha, gente, a grande notícia do dia não é a sobretaxa de 25% imposta pelo governo Trump a importação de aço pelos Estados Unidos. Ele livrou a cara do Canadá e livrou a cara do México, que são exportadores de aço para lá, mas não livrou a cara do Brasil, não livrou a cara da União Europeia. A União Europeia já anunciou de forma bastante dura na sua reação retaliações, revides à política americana de protecionismo exacerbada pelo Trump agora, né? É bem verdade que o histórico de protecionismo da União Europeia também não lhe dá autoridade moral para fazer muita coisa, mas vamos lá. O fato é que agora a atitude isolada do Trump, ainda que preservando os seus parceiros de fronteira, acima o Canadá e abaixo o México, pegou o mundo inteiro, especialmente aqueles países e blocos que exportam aço e alumínio também, que também foi sobretaxado em 10%, pegou o mundo inteiro de surpresa. Ninguém imaginava que Trump fosse avançar tão radicalmente e de forma tão direcionada sobre este setor especificamente.
seguinte: os impactos de médio e longo prazo na própria economia americana, muitos analistas dizem que não vão ser muito positivos, não, porque haverá um encarecimento dos produtos internos no mercado americano que usam aço e alumínio, porque se você sobretaxa o aço importado, significa que você passa a encarecer este aço, que sendo mais barato sem a taxa, concorre com o aço interno e o alumínio interno dos Estados Unidos, portanto, obriga que o preço interno nos Estados Unidos seja menor. Mas o fato é que o encarecimento desses insumos tão relevantes para uma ampla gama de produtos industriais vai impactar, né, os produtos internos, produzidos internamente nos Estados Unidos, e muitos analistas dizem que isso aí é um tiro no pé, que a própria economia americana, em algum prazo não muito longo, vai se ressentir do encarecimento de duas matérias, de dois produtos tão importantes na cadeia industrial. Mas mais do que ficar fazendo essa análise, que eu não entendo nem como é que é e tal, isso é coisa de especialista, o que me chamou a atenção ontem é o seguinte, é que a União Europeia já vem há 3 ou 4 dias, desde que Trump ameaçou fazer isso, e ontem ele consumou, assinou o ato efetivo de sobretaxa, numa reunião na Casa Branca em que apareceram lá representantes operários desses dois setores nos Estados Unidos. A União Europeia, bem antes já, quando ele já anunciou que ia fazer isso, já vinha dizendo, se fizer, nós vamos pro pau, vamos fazer, vamos acontecer, vamos sobretaxar a importação de motocicleta Harley Davidson, vamos sobretaxar a importação de jeans, uísque e coisa, e foi pro pau, já deu a lista, já disse o que vai fazer, como é que vai reagir e tal, independentemente dos recursos ao tribunal que analisa a legalidade dessas taxas, que é a Organização Mundial do Comércio. Notem, a nossa diplomacia, nosso setor econômico, especialmente o Itamaraty, que tem uma área de análise de economia, tem uma divisão de economia muito importante, tradicional e muito competente, os quadros profissionais do Itamaraty são extremamente qualificados, também soube que Trump preparava essa medida no mesmo dia que a União Europeia. E ontem, quando Trump consumou a decisão, a União Europeia não só reiterou o que prometera fazer, que vai fazer esses revides, que vai adotar essas reações, como convocou uma enorme coletiva, chamou a imprensa mundial, e aqui a gente soltou uma nota dizendo que vai estudar o assunto. Como assim vai estudar? Ainda está estudando o assunto? Eu sei que tem uma tradição na diplomacia brasileira de cautela, sempre foi uma diplomacia para o bem e para o mal, né, que se pautou muito pela cautela, pela ponderação, por declarações moderadas e tal, mas em certos momentos, confesso que me dá uma certa aflição, esse punho de renda excessivo, sabe, esse chá das 5, quer dizer, que o Trump disse que ia fazer, ia dar um tapa na cara da economia brasileira há cerca de uma semana. E na economia europeia também. O europeu disse que se levasse o tapa na cara ia reagir tentando dar outro tapa na cara. A gente ficou em silêncio. Ontem ele efetivamente deu o tapa na cara. A União Europeia falou de que lado da cara que ela vai bater. E nós estamos dizendo assim, vamos estudar uma relação, vamos recorrer, não sei o quê. Eu não sei. É bem verdade que uma coisa é um bloco econômico como a União Europeia dizer que vai fazer alguma coisa, outra coisa é o Brasil, que é um poder de reação muito menor. Mas, sem sombra de dúvida, em alguma coisa a gente pode incomodar os americanos, ainda que não fosse algo significativo, que fosse pelo menos algo emblemático, que pudesse ter pelo menos um discurso, uma atitude. O Temer não abriu a boca. Eu não vi o ministro da Fazenda, candidato à presidência da República, abrir a boca. Não vi nenhuma declaração, pelo menos algo assim, mais retumbante, por parte dos ministérios que têm responsabilidade direta sobre essa questão da balança comercial e tudo mais. Estranho, parece que a gente está olhando muito aqui para o umbigo da sucessão presidencial como se nada mais nos interessasse. Vejam, ontem eu comentei aqui o relatório do Banco Mundial sobre a falência da educação no Brasil, né? Milhões de jovens sem escola, entre 15 e 29 anos, sem formação escolar e tal, fora do mercado, fora da escola, fora do estudo. Também não vi repercussão nenhuma. Vocês não viram aí ninguém convocar uma cadeia de rádio e televisão para anunciar qualquer coisa, para reagir com indignação, nada. Aliás, nos discursos de lançamento de candidaturas presidenciais ontem, também não vi nada. Se falaram, não vi destacado na imprensa.
Vejam que é um assunto que parece que não tem a menor relevância. Os caras ficam discutindo abóboras, discutindo sobre eles mesmos. Fulano é bonito, Beltrano é feio. Não, eu sou candidato, não sou garoto propaganda do governo, mas também não sou não sei o quê. Aí o governo, não, você é bem-vindo, simpático, estaremos juntos. Aí o Alckmin resta não sei o quê. Vem cá, vamos convidar um almoço, um churrasco lá em casa, tá no segundo turno. Como se tudo se resumisse ao mundo deles, à pauta deles, à conversa deles, né? Eu estava dizendo no começo que esta não é a notícia mais importante do dia. Aliás, se vocês baterem os olhos nos jornais, tem muita coisa para aqui, para ali e tal. O MST invadiu o Globo, no Rio de Janeiro, o Parque Gráfico do Globo. Eu não sabia que tinha terra para ser transformada em terra de reforma agrária dentro de um parque gráfico. Olha, eu confesso a vocês que eu sempre tive carinho e continuo tendo pelo Stedley, pela luta pela reforma agrária e tal, mas disse a ele pessoalmente, Stedley, a forma como vocês fazem certas vezes faz sentido, é produtiva, agrega forças à luta pela reforma agrária? Tem lógica isso? Qual é a lógica do MST invadir um parque gráfico? Tá bom, eu invadi uma fazenda de tecnologia, de não sei o quê, de monocultura. Eu não acho razoável, não acho produtivo. Não acho que seja uma boa ação de propaganda, de mobilização. Não acho que agrega alianças. Não acho que atrai simpatias para o movimento. Mas é uma anatomia de um erro que eu entendo. Está numa fazenda, está tentando questionar de uma forma que eu não apoio, pela forma apenas, uma política agrícola, uma política de financiamento agrícola, ok. Cabe uma discussão quanto ao tema, embora seja absolutamente deplorável a forma, mas cabe a discussão quanto ao tema. Agora, na invasão de uma gráfica, não cabe nem discussão quanto ao tema, nem quanto à forma. Não tem nada que fazer. E outra coisa, curiosamente, se invadiram o Parque Gráfico do Globo sob a alegação de que o Globo apoia este governo golpista e tal, quero dizer o seguinte: o único grupo de comunicação que pediu a renúncia, exigiu a renúncia do Temer no episódio do Joelho Batista, foram as organizações Globo, achando que iam cravar esse trunfo, né, de resistência cívica na sua biografia, que cá entre nós no campo político a gente sabe qual é. Mas então, seguindo, não estou entendendo mais nada. O que for invadir a gráfica do Globo? Para mim, vale, nesta questão, o que o próprio Globo divulgou, a Globo divulgou na sua reação, na sua nota de reação. É um ataque à imprensa. Isso aí não é aceitável. Se perguntarem se eu tenho simpatia ou antipatia por este ou por aquele veículo, por esta ou por aquela linha editorial, isso é irrelevante. Eu não posso partir para esse tipo de ação fascista, esse tipo de ação de milícia contra um grupo de comunicação. Não tem cabimento. Porque a hora que bate lá, porque não gostou do que fala lá, quero saber o que vão dizer a hora que um militar montado num tanque bater a colar, porque também não gosta do que falaram a colar. Quer dizer, quem aceita como princípio dar-se o direito de cometer um ato de violência, uma invasão, depredação contra um grupo de comunicação, porque não gosta da opinião desse grupo ou da linha editorial desse grupo, abre a estrada, a avenida, que concede a outros que pensam de forma até oposta a eles, fazer a mesma coisa contra, por exemplo, um jornal simpático ao MST. Então quer dizer que fica liberado pela lógica do MST que amanhã um general a bordo de um tanque que não gosta de uma publicação de esquerda porque critica as Forças Armadas ou defende a esquerda ou defende o comunismo, vai lá e invada o jornal, o parque gráfico desse jornal, porque não gosta da opinião dele. Então é uma idiotice, é uma babaquice, é contraproducente, é loucura. E te digo mais, MST, numa boa, isso aí é que vai semeando o isolamento desses grupos chamados organizados da sociedade civil. Mostra para mim que o teu movimento está crescendo com esse tipo de estratégia. Mostra para mim que ele está agregando outras forças, está agregando reflexão a respeito do seu problema central. Mostra para mim que o movimento dos trabalhadores sem teto, por exemplo, está crescendo no apoio popular, na compreensão da população. Por quê? Porque vocês são malucos, vocês fazem ações loucas. Parece que tomam uma cachaça na esquina, fumam 2 baseados na outra e vão pro pau. Não estou discutindo, repito, uma ação que possa ser a invasão de uma terra.
tá lá devoluta, ninguém explora, não sei o quê, tem um questionamento quanto à propriedade, é terra invadida, tudo, aí vai lá, discute, porque a reforma agrária está no... Você poderá concordar ou não, achar que foi excesso ou não, foi radicalismo ou não, mas você está no território em que a coisa está sendo o território alvo da disputa. Agora, um parque gráfico de um jornal, amanhã você vai invadir a redação de um jornal que você não gosta do jornalista? Como é que é isso? E quando for um partido que você também não gosta, você vai invadir a sede do partido? E quando for uma igreja que defende uma linha religiosa que também não é a tua, você também invade a igreja? Como é que é esse negócio, Stedley? Agora eu repito, mais do que a perplexidade que aumenta quando vejo um troço desse, pela própria mentalidade do processo, me impressiona a burrice. Porque isso é de uma burrice, Stedley. E sabe, burrice sempre me deu dor no dente, sabia? Eu tenho uma reação meio maluca. Quando eu vejo uma coisa muito burra, começa a doer meu dente. Aí eu arranquei muitos dentes, sabe? Cuidei mal dos dentes na juventude, arranquei muito. Então tem dente que nem existe mais, é implante. Você acredita, Stedley, que dói meu implante quando eu vejo burrice muito grande? Estão doendo todos hoje por causa dessa atitude do MST. Papagaio, hein? Agora, a notícia mais sensacional não foi nem essa também. Não é Trump, não é MST, não é nada. É a notícia dada hoje no Globo pelo Vinícius Sassini, de Brasília. Quero dar parabéns pela matéria. Ele registra o seguinte, que um rapaz chamado Michael Tavares Medeiros, de 18 anos, assumiu um cargo no Ministério do Trabalho, que é a chefia da Coordenação Geral de Recursos Logísticos. É um órgão dentro do Ministério do Trabalho que responde pela liberação do dinheiro para pagamento de contratos assinados no Ministério do Trabalho, com orçamento ali de 473 milhões de reais por ano. Quem é o talentosíssimo Michael Tavares Medeiros? É o Mike Zuckerberg? É aquele outro todo tortinho, como é o nome dele? Steve Jobs, não. Steve Jobs era Hawking. Stephen Hawking. É um gênio? É um Einstein? Não. É um garoto que foi pego até com um baseadinho quando tinha 17 anos, que escreveu nas redes sociais dele, às vésperas de fazer vestibular, dizendo que as notas dele eram tão ruins e tal, que ele não ia passar direto. Quem passa direto é busão. Quem passa direto é ônibus. Um garoto que é dependente do Bolsa Família, não podia ser mais, porque já tem emprego público, já tem salário de 5 mil e pouco, continua pendurado no Bolsa Família. Mas como é que bota um moleque desse desqualificado sob todos os aspectos curriculares e parece que comportamentais também, num cargo federal que coordena a distribuição, pagamento de 473 milhões de reais? Como é possível? Ora, é possível porque ele é filho de um delegado que é presidente do PTB, numa cidade próxima a Brasília, e esse delegado é ligado ao deputado Jovair Arantes, que é do PTB também, e que é líder do PTB na Câmara. Então, o pai do moleque desqualificado de 18 anos que fuma seu baseadinho, como eu acho que tem que liberar para fazer mesmo, e que não tem nota para passar na escola, e que está pendurado no Bolsa Família, sem poder estar pendurado no Bolsa Família, a mãe dele, coitada, diarista, tem outros 3 filhos, eu estou tentando tirar ele do Bolsa Família há um tempão e não consigo. Ele não tem mais direito ao Bolsa Família. Minha mãe parece uma pessoa séria. O pai disse, eu nem sei quem botou ele lá. Botaram esse moleque num cargo de 473 milhões de reais. E aí não deu outra, né? O Globo está revelando que tem um contrato com uma empresa B2T, que deveria prestar serviço ao Ministério do Trabalho para conter análise de fraudes e tal no seguro-desemprego. Essa empresa emitiu uma fatura de 76 milhões de reais com base em serviços falsos, não prestados. Nenhum funcionário do Ministério vinha querendo liberar isso, porque a Controladoria Geral da União disse que não podia liberar, porque as irregularidades eram óbvias. O menino assumiu dia 28 de dezembro esse cargo, e 3 dias depois liberou 22 milhões de reais para o pagamento para essa empresa. Então, eu vou perguntar nominalmente ao deputado Jovair Arantes, apontado como padrinho da nomeação efetiva desse moleque. Vou perguntar ao ministro do Trabalho, Elton Iomura, que assinou o ato de nomeação. Os senhores são membros de uma quadrilha? Os senhores são membros de uma máfia que está pilhando o Estado brasileiro sem se preocupar se querem disfarçar mais? Não disfarça mais. Nem para me enganar um pouco. Os senhores fazem parte de uma organização criminosa? Que tipo de gente são vocês? Porque eu não fico nem com raiva desse rapaz.
Esse rapaz nem tem consciência do que está fazendo. Mas vejam, fazem isso, se escanca. E aí vem os vagabundos do Ministério do Trabalho, essa organização criminosa comandada por Roberto Jefferson, outro quadrilheiro, pai da desqualificada Cristiane Brasil, que queria nomear. E diz o seguinte: o Ministério do Trabalho sustenta que Michael tem alto grau de responsabilidade, que o problema da idade é irrelevante, mas relevante é a capacidade do rapaz. Sua nomeação seguiu critérios de conduta ilibada e comprometimento. Que conduta ilibada pode ter um rapaz de 18 anos? Nem teve vida para ter... E que capacidade tem um cara de 18 anos, meu Deus do céu? A não ser para fazer o que ele faz, botar posts engraçados e eventualmente fazer uma bobagem como ele já fez. Eu nem tenho raiva do rapaz. Agora, esses caras, Iomura, Jovair Arantes, Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, isso é quadrilha. Aí quando você algema pelo pé, algema pela mão, mete num macacão na traseira de um camburão, aí começam a gritar que estão expondo a degradação, o preço. Isso é um bando de vagabundos, viu? Vamos nessa.